Muito legal, porque é justamente isso. Às vezes a gente. E quando eu falei com vocês sobre o sentido das palavras, né? Sobre comunicação se fazer entender, é que eu posso estar dizendo eu te amo numa linguagem que o outro não entende. Eu posso estar, não, mas eu estou botando água na plantinha, eu estou me matando aqui. E aí, espiritualizando, aí Deus falou assim: não, eu só queria que você estivesse cuidando do seu filho na tua casa, cuidando do marido, da casa que eu te der. É só isso que eu te pedi. Não te pedi para pegar um monte de cargo na igreja e não ter tempo de dar atenção para o teu filho. Onde foi que eu te pedi isso? Entendeu? Então, às vezes, você acha que está fazendo. Eu sei que isso foge um pouco da temática, gente, mas, né? Amém? Então, faz parte. É disso que era para o Espírito conduzir, então deixa ele ir. Então, às vezes, a gente está fazendo algo achando que está comunicando amor para Deus, e Deus disse: mas eu não pedi isso para você. Né? Não foi isso que eu não pedi isso para você. Quem disse que eu pedi? Não era isso que eu queria? Eu só queria que você fizesse aquilo que eu já dei para você fazer e acabou. Faz aquele arroz com feijão que para mim, ó, tá beleza, tá suficiente. Mas não, a gente vai, não, acha que. E aí é aquilo, perguntar ao outro, né? O que você gosta? É assim que você gosta? Quero te agradar. Como é que eu posso te agradar? De que forma eu posso comunicar para você algo, amor, né? A gente vai falar isso de forma mais prática, né? Quando a gente vai comunicar o amor de Deus, mas no dia a dia, nas nossas relações, a gente já pode aplicar isso, né? Pode falar. Eu tenho algumas histórias assim também, né? Quando eu casei, eu não tenho 25 não, mas estou perto. Tenho 23, vou fazer 23 anos de casado. E eu casei nova, né? Na verdade, menor de idade, né? Mentira, gente. Só porque vocês estão fazendo as contas aí. E aí, meu pai teve que assinar no cartório, né? Me emancipar para eu casar, mentira. E aí. Não, é verdade. É mesmo? Sério? Não é porque o papai é eu falava assim, quando eu casar, né? Quando a gente casar, eu vou dormir abraçadinha com o Alessandro todas as noites. Né? Ai, vai ser tão romântico e tal. E só que a gente não se comunicou sobre isso, sabe? Então eu fiquei no meu imaginário lá, né? Tal. Ai, vai ser tão lindo. Gente, chegou, né? Na noite de núpcia. Aí eu deitei abraçadinho com o Alessandro. Não deu um minuto. O Alessandro, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Gente, eu como assim? Como assim? Não foi bem na noite de núpcia, né? Aí eu como assim? Alessandro, aí eu, ai meu Deus, você está me rejeitando. Maria do Bairro ali, né? Bem novela mexicana. E aí o Alessandro, que isso? Tipo assim, casei com a maluca, né? Que isso? Onde você tirou isso? Você nunca percebeu? Eu transpiro muito. Se você ficar abraçado comigo, eu vou suar a noite inteira, eu não vou conseguir dormir. É isso mesmo? Tem certeza? Tive que adaptar os planos, né? Mas aí ele fica um pouquinho abraçado, tá bom, amor, já tá bom para você? Só mais um pouquinho. Mas é o quê? Comunicação, né? É a gente alinhar as expectativas ali também, ó. Por aí não vai funcionar, mas de repente a gente faz o meio termo, fica um pouquinho, separa. E é isso, a gente pode comunicar sem ofender, sem agredir, né? Sem chatear, sem ali desprezar casos de família, né? Pois é, gente, eu vou voltar ao foco. Pode deixar que eu vou voltar ao foco. Não vou perder o fio da meada, não. Então, a gente viu ali a importância do feedback, né? No caso da comunicação, para ser assertiva, a gente pode estar falando algo com o outro que não tem sentido para o outro. E dentro das etapas ali do processo da comunicação, a gente falou do código, né? É a palavra
Mas essa palavra, e a gente falou de vários sentidos que uma palavra pode ter, a gente pode estar falando uma palavra que para o outro tem um outro significado. Então a gente tem que ter um cuidado. Eu lembro quando a gente chegou do Nordeste para cá, algumas pessoas falavam alguns termos nordestinos, né? Que as pessoas que para a gente lá eram meio pesados. A gente não usava no nosso linguajar. Então, eu lembro eu pequena e um pastor passou por mim na igreja, menina, tá, e falou a palavra. Eu fiquei assim, não sou isso não. Mas para ele, não, né? Então, é o significado que para mim tinha um e para ele tinha outro. Então, isso é importante também na comunicação, para a gente poder saber o que de fato aquela palavra significa. E tem um vídeo interessante que fala sobre isso, é aquele último lá, Hebe, por favor. Então, vamos lá. Vou ler para vocês. Aaron, para. Aaron, Hebe, para. Se eu... Eita, não, Hebe, assim não. Assim não, peraí. Ela tá falando o seguinte: se eu começar a insultar você, solta, Hebe, sem som, em outro idioma, você não sente nada. Elas não significam nada para você, porque é você que coloca sentido, o significado nisso. Eu sei o que significa, mas não importa o quão forte eu grite isso para você. Você pode até começar a rir. Tire as palavras dele, tire o valor das palavras e jogue-as no chão. Se você tirá-las, elas caem no chão. Elas não entram em contato com você. Elas não são nada. Resumindo, né? Eu queria pegar essa primeira parte, aí já é um negócio mais profundo, né? Que ela tá falando quando alguém ofende você e tal. Se você tirar o significado, aquilo vão se tornar só palavras e não vão atingir o seu coração, né? O provérbio vai falar isso, guarda o teu coração. Então, aí você blinda teu coração, aquilo bate, não entra. Mas o que eu queria falar era sobre isso, né? Que a pessoa pode estar te xingando em outro idioma e você pode até estar rindo para a pessoa, porque você não está entendendo o que ela está falando. Então, a comunicação envolve isso, o significado do que está sendo dito. E volto a falar para a gente concluir essa parte e seguir. A gente precisa ter certeza do que aquela palavra, aquele elemento, aquele símbolo significa para o outro na hora que eu estiver me comunicando, para não acontecer problemas de comunicação. Esse exemplo que eu dei do pastor usar a palavra, para ele não tinha problema. E eu depois relevei porque entendi que ele... Mas eu poderia ter me ofendido profundamente, digamos assim. Né? Como assim ele falar isso? Né? Mas eu entendi, fui em casa, minha mãe explicou, tal, não, é porque ele não sabe, tal. Então, a gente, aplicando para o nosso contexto, quando a gente vai ministrar em algum lugar, né, em alguma outra igreja ou em alguma outra comunidade, em algum outro país que seja, é importante entender do contexto, da cultura daquele lugar, para você não entrar em maus lençóis, não se comprometer ali, não falar algo, né, que possa ofender, que possa trazer um transtorno para o que você está querendo dizer. Você às vezes está querendo ser até uma coisa boa ali, mas a forma como você vai falar pode ofender, pode, né? E aí eu tenho uma palestra que eu dei para pastoras e líderes de mulheres, né? Era sobre estilo e imagem na hora da administração, né? Era mais voltado para esse segmento. E aí a gente fala dessa comunicação visual. E a gente falou até sobre isso, né? Que isso também causa um ruído. A gente vai falar sobre ruído em comunicação.
Você tem que se adequar ao local, porque isso pode comprometer. Eu fiz jornalismo, como eu falei para vocês. E uma das primeiras lições que a gente aprende na faculdade de jornalismo é que a roupa e o acessório, o cabelo, não pode chamar mais atenção do que a notícia. Você nunca vai ver um telejornal sério com uma mulher com um brinco muito grande balançando. Você nunca vai ver. Só se for, né? Mas numa grande emissora, não. Por quê? Porque aquilo pode distrair e tirar o foco do que é mais importante, que no caso ali é a notícia. A gente... Desculpa. Pode falar. Quando eu fiz, há muitos anos atrás, o normal, eles ensinavam isso, que o professor não pode ter um brinco grande, ele não pode chamar atenção na roupa dele, nos acessórios. É isso aí que você falou. Quando eu fiz o normal, era curso técnico. Porque distrai, né? Distrai. E tira ali o foco. E aí a gente aplicando isso para a mensagem. Quanto mais para a mensagem, que o diabo quer isso, para distrair a pessoa, isso. E aí a pessoa já vai toda pavão misterioso ali, que tu fica... Eu já tive, né? Em lugares que eu fiquei tão encantada, era tanto efeito pirotécnico na roupa da mulher, que eu fiquei assim, gente, meu Deus, mas que manga é essa? Mas olha, tem uma cauda. Mas de onde sai aquela cauda? Eu não entendi. E tal. E a manga faz assim, né? Viu quando ela abriu a mão? Parecia uma asa, caramba, tal. E aí você, ó, pá. O que ela pregou? Não sei. Foi boa a mensagem? Não tenho ideia. Não tenho ideia. Porque, né, aquilo, tudo ali roubou a essência da mensagem. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque tem a comunicação verbal e a comunicação não verbal, que é um pouco do que a gente vai falar hoje.